Minha gente, nós estamos aqui na Câmara Municipal de Tanguá e hoje foi aprovado em primeiro turno uma operação financeira da Prefeitura de Tanguá junto à Caixa Econômica Federal de até 16 milhões de reais. Nós acompanhamos aqui essa reunião polêmica, bastante gente, a população se fez presente, as lideranças políticas de Tanguá estiveram aqui, conversaram com a nossa reportagem e nós acompanhamos também os momentos mais quentes aí da sessão. E a gente vai reproduzir para você aí que está nos acompanhando o que aconteceu por aqui, as opiniões que foram dadas, né? Nesse dia 21 de outubro de 2019, foi feita a aprovação em primeiro turno, a segunda votação, provavelmente na próxima quinta-feira, 24, né, de outubro. E a gente vai seguir aqui acompanhando e transmitindo aí para você, contando para você o que aconteceu por aqui na Câmara Municipal de Tanguá. E assim, Rodrigo, sendo muito franco, você como pré-candidato a prefeito de Tanguá, pode ser que essa dívida fique para você acertar no futuro, caso o senhor realmente chegue a ser prefeito do município. Como é que o senhor vê isso, né? Eu vi o seu posicionamento nas mídias sociais, mas queria a sua opinião aqui para a galera que acompanha a nossa reportagem sobre essa votação em primeiro turno, mas como é que o senhor vê, de maneira geral, a mensagem do Poder Executivo? Bom, em primeiro lugar, cumprimentar todos os seus seguidores, dizer que eu vejo com grande preocupação, sobretudo não pelo fato de ser um pré-candidato a prefeito e na preocupação de herdar uma dívida, claro que isso também é importante, mas é com o destino da cidade de Tanguá. Acho que essa foi uma noite, tragicamente, muito triste para a cidade de Tanguá, porque o que a gente presenciou aqui, salvo atuações louváveis ali, como a do vereador Wagner da Posse, que eu destaco, a responsabilidade, a fala, realmente a preocupação dele, a vereadora Aline, o que nós vimos aqui foi um verdadeiro teatro, onde o vereador Luciano Lúcio, que fez inclusive questão de me citar, e o fez de forma respeitosa, e eu também aqui quero também fazê-lo, preferiu abster-se de uma votação na qual ele mesmo disse que não tem o menor elemento para poder votar uma matéria tão importante, autorizando o Poder Executivo a fazer uma contratação com uma operação de crédito da ordem de 16 milhões de reais. Isso é um verdadeiro crime, isso é um absurdo que foi feito nessa noite, uma página muito triste da história dessa cidade, capaz de levar essa cidade a um caos financeiro sem precedente. Colapso, né? Como cidadão, eu fico indignado, mas fico muito orgulhoso da postura do cidadão que teve essa noite aqui na Câmara, que foi hoje pedido que respeitasse os vereadores. Uma vergonha que o vereador que eu ouvi essa noite aqui. Quem precisa respeitar a população são os senhores vereadores. O que vocês fizeram aqui essa noite é digno de vergonha. O povo se portou de forma ordeira, ninguém interveio para poder interromper um sem número de bobagens, de justificativas fúteis, para poder justificar o injustificável, que vocês assinaram um cheque em branco para que o prefeito possa contrair mais dívidas. Esse mesmo prefeito que se orgulha em dizer que está pagando em dia os salários, mas isso é uma mentira, que foi aplicado um calote em todo servidor público, quando implantou o Estatuto do Servidor nessa cidade e botou lá um dispositivo facultando à administração a possibilidade de pagar as férias, um terço de férias, ao bel prazer, ao sabor do desejo desse governante. Isso foi uma decisão muito temerária, que hoje traz prejuízo, já tem 3 férias acumuladas para todo o servidorismo público do município de Tanguá. A gente fica preocupado porque agora vai atrasar salários, sim, porque eles estão mandando ali, folhearam, ninguém teve a capacidade de ler uma linha daquilo que disseram como projeto. A Comissão de Justiça e Redação, a Comissão de Orçamento e Finanças, o vereador Wagner invocou ali a publicação do Diário Oficial do município, que apresentou ali números como 56% de gastos de pessoal, uma receita corrente líquida da ordem de 94 milhões, gastos que já excederam o limite prudencial. Isso sim a Câmara de Vereadores deveria se ocupar em investigar, mas infelizmente não foi isso que a gente viu essa noite. O que a gente viu foi a Câmara atuando de forma consorciada. Quero dar uma nota de repúdio à postura do vereador Juninho, falou comigo, estava na cidade, mas preferiu se ausentar por alguma razão, infartou, vereador. O que houve com o senhor, vereador do PDT, Juninho Pé? Por que o senhor não estava aqui, vereador José Rosendo? Vereador Juliano Cardoso, ontem à noite, meia-noite e meia, estive na posse,
visitando um amigo que estava aniversariando, não encontrei com o senhor disse que era contrário. Parece que meia hora antes o senhor esteve com o vereador José Rosendo. O que fez o senhor mudar de ideia para votar favoravelmente? O que faz com que os senhores possam, ao sabor dos seus interesses pessoais, decidir o futuro, sorte ou tragédia para a cidade e para a população da cidade de Tanguá? Essa é a minha nota, é isso que eu queria dizer. Beleza, a gente agradece aqui ao Rodrigo Medeiros, ex-secretário de Educação, Esporte e Lazer do município de Tanguá, conversando aqui com a nossa reportagem. Nós estamos, Rodrigo, sempre à disposição. Quando agradeço. Posso fazer mais uma fala? Por favor. Apenas fazer um registro. Hoje foi uma derrota muito sentida, mas ela não foi a última batalha. Eu entendo que a gente pode e deverá ingressar na justiça, e amanhã, assim como já o fez uma outra pessoa da cidade, soube hoje, louvo pelo comportamento, independente de quais são as pretensões dele ou as minhas, a gente precisa assegurar o direito dessa cidade, a autonomia dessa cidade. A prefeitura é o maior empregador dessa cidade. Quebrar a prefeitura significa quebrar o comércio, fazer com que essa cidade toda venha a Pocahontas. É isso que eu quero dizer, e nós vamos à justiça. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Flávio. Sucesso. E na minha concepção, caso o senhor seja prefeito da cidade em 2021, essa dívida fica aí para o senhor gerenciar, né? Como é que o senhor vê essa questão toda? Eu estava na Rádio Jornal hoje, recebi lá a informação que o senhor parece que já recorreu ao Ministério Público também. Sim. A palavra é sua agora. Eu vejo o seguinte, Tanguá tem um orçamento de cerca de 100 milhões por ano em valores redondos. Cerca de 87% mais ou menos desses recursos é repasse do FPM e do ICMS. Com essa contratação desse empréstimo, que isso é um empréstimo, o município vai se comprometer com cerca de pelo menos até 16% da arrecadação. Isso de toda a arrecadação. Se a gente colocar em números de repasse do FPM e do ICMS, que são as garantias para a adimplência desse empréstimo, a gente chega a 18%, mais de 18% de comprometimento do orçamento. Um orçamento que a gente já tem 15% de constitucional para a saúde, 25% para a educação e mais agora o percentual para a ação social, fica praticamente impagável essa dívida. É uma obra, investimento, é necessário os investimentos do município? Sim, sem dúvida. Só que eu acho que no momento em que o município deve, como foi apontado pelos vereadores, aí deve férias atrasadas, tem dívidas aí com cooperativa, com algumas dívidas de pessoal, já está com o limite da lei de responsabilidade fiscal comprometido, eu acho um passo muito arriscado e eu, na minha opinião pessoal, irresponsável do governo municipal em contrair um empréstimo para execução de obras. Esse tipo de obra pode ser feito através de emendas parlamentares e isso poderia ser feito tranquilamente, como ele foi a Brasília, poderia ter ido aos deputados estaduais e conseguir emendas parlamentares impositivas para fazer esse tipo de ação. Não há nenhuma necessidade de fazer um empréstimo, se contrair um empréstimo que vai comprometer a arrecadação do município e vai comprometer muito para poder fazer obras que, no meu ponto de vista, é claro, como é legítimo, né, é uma obra que não poderia ser feita no ano que vem, porque é ano eleitoral, a lei proíbe que se façam obras do ano eleitoral, então ele quer antecipar isso para poder fazer as obras e inaugurar no período antes da proibição. Então a minha visão é essa, eu acho desnecessário e vou continuar lutando para que esse empréstimo não seja contraído. Eu queria até aproveitar essa oportunidade também e aí pegar um pouquinho da sua expertise aí de ex-secretário de Fazenda para a gente falar aquelas questões que foram ponderadas ali pelo vereador Luciano Lúcio, né? Sim. Alguns quesitos que a prefeitura precisa cumprir para conseguir finalizar a operação financeira. Eu queria que o senhor falasse sobre aqueles pontos ali que ele apresentou do FGTS, até essa questão de férias aí e outros pontos. O caminho é por aí mesmo e talvez seja até um empecilho natural, porque se existe impedimento por conta dessas questões que foram apresentadas, é provável que o município não consiga finalizar a operação requerida. Como é que o senhor vê isso?
Possivelmente. Eu não sei como é que está a questão das certidões do município. Mas da mesma forma que o município, ao contratar uma empresa, a promover uma licitação, a empresa tem que apresentar todas as certidões, tem que estar adimplente com a Receita Federal, com o Fundo de Garantia, com a Previdência, a Prefeitura também. Ela tem um cadastro que ela tem que manter atualizado aquele cadastro. Interrompendo rapidamente, nessa operação aí, o município se torna, vai para o outro lado do balcão, ele vira cliente, né? Exatamente, ele vai participar de um processo, vamos dizer assim, não é um processo licitatório, mas ele vai virar cliente da Caixa Econômica Federal. Então, ele tem que estar com todas as certidões, assim como qualquer pessoa física, que na hora que vai pegar um empréstimo, SPC, Serasa, e o SPC e o Serasa da Prefeitura, o CADIM, são os órgãos de defesa da Receita Federal, do Tribunal de Contas da União. Então tem uma série de coisas. Siconv tem que estar em dia. Então pode ser, aquilo que o Luciano falou, pode ser que sim seja um empecilho. Eu não sei até que ponto a Prefeitura está adimplente ou inadimplente com essas situações. Isso eu não posso te dizer, mas com certeza é um empecilho. Além de outros, né? O primeiro passo que a Prefeitura deixou de cumprir foi justamente apresentar o projeto, apresentar a taxa de juros, como é que vai ser a amortização, quanto tempo vai... Porque a gente precisa saber, esse empréstimo vai comprometer uma parte significativa da arrecadação. Então a gente precisa saber em quanto tempo vai levar isso para ser amortizado, quanto de juros a Prefeitura vai pagar, vale a pena, isso o custo-benefício disso tem que ser ponderado, tudo isso tem que ser analisado. Não é simplesmente... as informações chegaram hoje para os vereadores aprovarem vamos dizer assim, uma linha de crédito para a Prefeitura sem nenhuma informação, hoje não dá, um dia não dá para você fazer uma análise de uma documentação tão importante, que tem detalhes, você tem que ver o índice de endividamento, como a vereadora Aline falou muito bem, a questão do passivo circulante da Prefeitura, que está comprometido aí em torno de 15 milhões, você vai acrescer mais o passivo do município, então é preciso ver isso. O Tribunal de Contas deve entrar nessa questão também, deve ser informado, deve ser também estar a par dessa situação para ver como é que vai ser feito esse... Então, quer dizer, é um processo ainda, é um processo. Eu acho que a atitude do vereador Luciano, muito louvável, de fazer uma audiência pública. Nessa audiência pública a gente vai poder mostrar esses pontos, a Prefeitura vai ter a oportunidade de dizer em que ela vai aplicar, como que vai ser aplicado e de que forma vai ser distribuído esse débito, né, essa dívida. Minha gente, nós conversamos aqui então com o Fernando Gac. Eu quero deixar aqui, Fernando, as minhas mídias aí à disposição para quando o senhor quiser trazer qualquer informe aí de utilidade pública e assuntos dessa natureza que acabam sendo importantes para o conhecimento aí da população de Tanguá. Obrigado aqui pela sua atenção. Eu é que agradeço a oportunidade, agradeço o espaço e vou usar sim as suas mídias, a gente vai estar vou estar acompanhando esse processo, né? Eu fiz um requerimento ao Ministério Público, evidentemente eu só soube dessa situação ontem, durante o dia, não teve tempo hábil do Ministério Público tomar conhecimento ou tomar qualquer atitude. Vamos ver qual vai ser o passo do MP com relação a isso e a gente vai acompanhar e eu vou passando as informações para vocês, a gente vai acompanhando isso de perto, porque realmente é muito preocupante. Não só pelo fato do prefeito que vai assumir tem que herdar uma dívida, talvez, mas porque vai apertar muito o calo, principalmente do funcionário público e da população, porque vão deixar de ser feitos outros investimentos em saúde, educação. Conforme foi colocado lá, a educação está muito precária, a saúde, então são prioridades que vão ser deixadas de lado para se priorizar algo que eu, no meu ponto de vista, poderia ter sido feito num segundo momento. Perfeito. Ok, gente, Fernando Gac aqui na Câmara Municipal de Tanguá, conversando aqui com nossa reportagem, a gente agradece aqui a atenção, Playboy. Aprovada esse empréstimo, eu fico com a impressão de que o próximo prefeito, que pode ser o senhor, né, pode ser um dos outros dois, mas fica aí uma dívida para você se virar para desenrolar e uma dívida contraída nesse governo. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vê essa questão? Lá em Rio Bonito já aconteceu uma vez uma situação dessa também. Eu acho que acaba sendo meio que complicado você fazer uma operação financeira em que outra pessoa vai ter que dar conta dela. Como o entendimento do senhor sobre isso, o que o senhor pode falar a respeito disso?
Boa tarde, Flávio. Boa tarde a você, ouvinte. Eu vou falar então como pré-candidato, tá? Vou te responder como pré-candidato, porque na verdade, o que eu acho, Flávio? Eu acho que é o seguinte: o município precisa de investimento. A gente passa por um momento difícil, não o município de Itanguá, a maioria dos nossos municípios. E eu tenho orgulho de falar para você que Itanguá hoje pode fazer essa operação. Por quê? A gente tem uma prefeitura em dia, com seus compromissos em dia. E por que eu estou te falando isso? A gente não pega um empréstimo se você tiver com o seu CPF sujo. A prefeitura não pega se tiver com o seu CNPJ sujo. E hoje a prefeitura de Itanguá não passa por esse momento. E a gente precisa avançar, a gente precisa de obra, a gente precisa de dar emprego. Quando eu falo para você, vou falar para você, não é no investimento de 16 milhões, não. Eu falo para você, se Deus quiser, a gente vai ter um investimento de 30 milhões no ano que vem em Itanguá. Quantas famílias, Flávio, vai estar empregando? Vai gerar renda. Muitas pessoas não têm o pão de cada dia para levar. E a gente dando emprego, as pessoas vai estar muito mais felizes que está levando o pão de cada dia para casa. Mas eu vou te falar sobre o pagamento do empréstimo. Na verdade, são 2 anos de carência, Flávio, para começar a pagar. Então, o próximo governo ele vai ter 2 anos na frente para ele se organizar e começar a pagar essa conta. Mas ela não é uma conta milionária, não. As parcelas não são tão altas assim. Porque o juro, ele é menos de 0,5% ao ano. É juro que só esse tipo de empréstimo você consegue. A gente não conseguiria nunca para a gente. Se eu quiser pegar isso para reformar o bar do Playboy, eu não consigo. Então, ela não é uma dívida absurda, ela é uma dívida pagável, sim. Eu não tenho medo nenhum desse desafio. É um desafio que eu abraço com maior tranquilidade. Sabe por quê, Flávio? Vai estar dando dignidade às pessoas. E nós vamos ter esse investimento, sim, se Deus quiser. Eu defendi, defendo e vou defender sempre. A gente precisa avançar em todos os setores, na segurança pública, na saúde, na educação, mas a gente nós não estamos perdidos, não, nós estamos fazendo com consciência. Pode ter certeza disso, que eu fui favorável e não tenho medo desse desafio, não. Eu estou aí para esse desafio mesmo. E foi colocado aqui, em vários momentos, Playboy, a questão do fundo de garantia, férias aí de funcionários e uma série de questionamentos sobre a prestação de serviço da prefeitura. Os outros 2 que conversaram comigo também fizeram essas ponderações. Um entendimento de que, inclusive, não é prioritário esse empréstimo, porque outras coisas precisam ser resolvidas, né? A prefeitura precisa dar conta de situações que estão aí. Tinha até uma menina ali com uma placa ali falando de uma questão dela que não está sendo atendida, ali na primeira fileira ali. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sobre as questões das férias, Flávio, hoje eu até conversei com o secretário de governo. E ele vai até dar uma nota sobre isso. Porque tem muitas coisas que estão falando também. Não estou falando sobre as férias, não, que o funcionalismo público ele é tão importante ou mais do que qualquer um da gente. Então, falo para você, temos responsabilidade sim com o funcionalismo público. Se alguma coisa não está ainda acertada, vamos trabalhar para acertar. Nós precisamos acertar. Se tem essas dívidas, claro que tem, mas ela não é uma dívida que muita gente botou nas redes sociais, não, de tantos milhões. Isso eu posso falar para você que é mentira. E a prefeitura, hoje eu cobrei do secretário de administração, Sr. Bernardo, e ele vai soltar uma nota para estar esclarecendo esses fatos. Porque tem muita pessoa que está achando um empréstimo uma obra eleitoreira. Mas ela não é uma obra eleitoreira, não, é uma obra para o bem do município. Porque a gente não sabe quem vai ser o próximo prefeito, cara. Então, o prefeito que assumir, é muito melhor ele assumir com as ruas todas asfaltadas, com a iluminação trocada por LED, com as despesas menores, aí ele vai conseguir pagar essa dívida, que não é extraordinária, não. É dívida que dá para pagar, sim. Eu tenho certeza, bem gerida, paga sem problema nenhum. Agora, essa questão da iluminação foi que me gerou uma certa estranheza, né? Na minha concepção, a gente realmente, eu acho que temos aí, sim, algumas coisas mais prioritárias do que a iluminação, o assunto da creche que foi tratado aqui, postos de saúde, asfaltamentos, então procede esse negócio. Eu pensei até que fosse algum tipo de pegadinha aí, de exagero dos críticos. Então esse negócio da iluminação está realmente no projeto? A iluminação pública, está sim. A gente não está aqui para esconder nem mentir nada de ninguém. Só que o nego falou em 12 milhões para a iluminação pública. Esquece. É 2 milhões para a iluminação pública. Sobre a nossa creche no bairro de Bandeirante,
que está próxima, se Deus quiser, no começo do ano a gente precisa inaugurar para botar as nossas crianças, para as mães poderem trabalhar lá, a gente precisa inaugurar, a gente está cobrando isso do governo sempre, Fábio. Eu falo aqui na Rua da Câmara tem umas obras aqui para terminar, né? Na Rua da Câmara tem ali uma obra para terminar. Nós temos um posto de saúde aqui, que o prefeito está tentando uma emenda parlamentar para a gente reformar esse posto de saúde, porque na verdade ele está aí posso falar para você, sei lá, 10 anos, com aquela obra engonhada ali, com o Ministério Público, com Justiça, e a gente precisa levantar essas questões sim. Aqui ninguém está para esconder nada de ninguém. Se está ruim, se precisa melhorar, nós vamos trabalhar sim para melhorar. Perfeito. Bom, eu falei aqui com o Playboy no início da entrevista que a gente ia conversar, e ele na condição de pré-candidato a prefeito, conversando conosco. Mas eu peço agora para vir em cena o presidente da Câmara, porque teve uma declaração muito forte do pré-candidato Rodrigo Medeiros, que repudiou o que aconteceu aqui hoje, fez umas críticas duras à Câmara Municipal. E assim, como a entrevista vai junto, né, eu vou editar todas elas juntas, queria dar a oportunidade do senhor falar sobre isso, né? Ele fez uma crítica dura, inclusive a ausência comentou a ausência do vereador Juninho, a troca de opinião de alguns vereadores que parece que ontem eram contrários e hoje já se mostraram favoráveis, né? Então, como senhor representante do Poder Legislativo, dá a oportunidade do senhor tratar desse assunto, falar sobre isso, como é que o senhor vê esse tipo de posicionamento, de fala do Rodrigo. Essa eu acho que de todas as perguntas, tem uma pergunta e eu agora vou responder como presidente da Câmara. Isso. Primeiro eu quero agradecer os vereadores, tá? Que eu, como presidente da Câmara, sozinho não consigo aprovar projeto nenhum, tá? Quero agradecer a fidelidade dos vereadores também ao presidente da Câmara. Que o meu papel como presidente da Câmara é estar bem com meus pares. E quando eu estou bem com meus pares, eu consigo aprovar as mensagens que é importante para o município de Itanguá. Ninguém mudou de opinião. Tem pessoas que querem forçar você a ter uma opinião que não é sua. E o papel do Rodrigo, eu gosto dele, não tem nada a declarar contrário, o papel dele como opositor é fazer o que ele fez mesmo. É trazer as pessoas para a Câmara, encher a Câmara e tentar botar pressão sobre os vereadores. Mas aqui os vereadores defendem também seus eleitores e o interesse do município. Então, o meu papel aqui é agradecer em primeira mão aos vereadores que foram muito leais à presidência da Casa. Beleza. Então, minha gente, conversamos aqui com o vereador Luiz Carlos Totti Padilha, presidente da Câmara de Itanguá, falando sobre essa questão polêmica. E quinta-feira já é a segunda votação, presidente? Quinta-feira é a segunda votação, se Deus quiser a gente fecha. E o senhor acha que deve ter alguma alteração desse número que teve aqui hoje? O senhor acha que pode ter alguma surpresa? Pode ter sim, eu acredito que ela possa aumentar, certo, os números. Eu acredito que o número possa aumentar. Perfeito. Então a gente quer agradecer aqui o vereador Playboy, presidente da Câmara de Itanguá, nos recebendo e conversando conosco aqui sobre essa polêmica questão envolvendo aí a operação financeira da Prefeitura de Itanguá junto à Caixa Econômica Federal. E, presidente, as nossas mídias seguem aí à sua disposição sempre que o senhor quiser e desejar dar algum informe, dar uma opinião sobre assuntos dessa natureza e outros aí para esclarecer a população de Itanguá. Obrigado, Flávio, obrigado a você que assiste a gente. Flávio é um grande amigo, quem acompanha ele sabe como é que ele trabalha, ele dá notícia mesmo, não inventa notícia, ele dá notícia na íntegra. Então, só tem que agradecer a você pelo trabalho e a casa aqui está à sua disposição sempre. Beleza, é isso, gente. E vamos então finalizando por aqui essa cobertura nossa nessa votação em primeiro turno, esse tema polêmico aqui envolvendo a Prefeitura de Itanguá na Câmara Municipal hoje, acompanhando aqui o parecer, as opiniões dos vereadores sobre esse assunto. Agradeço a todos, aos entrevistados e ao presidente da Casa nos recebendo sempre com muito carinho aqui na Casa Legislativa de Itanguá. Valeu!